Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas através da mediunidade de Chico Xavier e a partir de hoje reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de nós começarmos a mensagem de número 1, nós vamos ver a mensagem de abertura deste livro. É uma mensagem de Emmanuel. Poderia ser uma mensagem introdutória, já que vem antes da primeira mensagem. A primeira mensagem, que como todas, vem comentando um versículo. Esta não comenta um versículo. Esta, na verdade, é uma mensagem em que Emmanuel fala com Jesus, pedindo a ele as suas bênçãos, a sua ajuda para a confecção deste livro. Emmanuel, nesta mensagem inicial, que tem o título de Ante o Divino Mestre, diante do Divino Mestre, ele vai trazer uma passagem a fim de, vamos dizer, emoldurar esta mensagem, a passagem do dia de Pentecostes, que está narrada no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro depois da narração dos evangelistas do Evangelho, não é? Em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. E depois o capítulo 2 continua com outros assuntos, mas do versículo 1 até o versículo 42 é a passagem do Pentecostes. O que vamos ver nessa passagem é que lá no final do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, os apóstolos estavam em reunião, vamos chamar assim, não é? Discutindo, conversando, decidindo, tentando chegar a uma conclusão sobre o que fariam para substituir o 12º apóstolo, que era Judas, que traiu Jesus e se suicidou. Então queriam os apóstolos substituí-lo. Aí entramos no capítulo 2, quando vem uma espécie de um anúncio meio que de tempestade, aquele barulho que se aproxima, que entra no recinto. Vejamos que não era um momento de intimidade, este momento em que acontece o Pentecostes. Não. Haviam pessoas de todos os lugares querendo saber do Evangelho, querendo saber daquela mensagem que Jesus tinha deixado. E, na verdade, também sabemos que os apóstolos tinham ficado, não é? E Jesus delegou a eles o dom da cura. E também eles curavam. Temos, inclusive, uma passagem, não é? Que se enfileiravam os doentes na rua, em macas e caminhas, para que quando Pedro passasse, a sua sombra, não é? A sua sombra caindo sobre eles, eles se curassem. Então ali estavam pessoas de todos os lugares, muitos estrangeiros que não falavam o idioma dos apóstolos. E é exatamente isso que vai acontecer. Línguas de fogo. E é interessante que na narração está exatamente isso. Línguas de fogo foram vistas e as línguas se assentaram sobre as cabeças dos apóstolos.
que começaram a falar em línguas, ou seja, eles falavam em idiomas que eles desconheciam, mas que eram conhecidos daqueles que ali estavam. E eles falavam sobre o Evangelho. E todos, enfim, podiam ouvir diretamente no seu idioma materno, não tinham que se esforçar para entender um idioma estrangeiro, mas ouviam no seu idioma materno o Evangelho e o que Jesus tinha nos trazido de conteúdo, não é? Iluminado, representado exatamente no Evangelho. E ficaram todos maravilhados e é porque a passagem é bem grande, eu estou resumindo, são 42 versículos. Eles ficaram todos maravilhados, como eles podem estar falando, e eu entendo tudo o que estão falando, e é sobre isso, não é? Era sobre o Evangelho. Não eram palavras sem sentido, blá, 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 não. Eram palavras que para alguém fazia sentido, e eram palavras que falavam sobre o Evangelho. O que é muito interessante, e apenas isso vamos ler diretamente aqui, se me permitem, do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo 33, nós temos: elevado, porém, portanto, à direita de Deus, isso é Pedro falando, também tomado pelo Espírito Santo. E não houve aviso nenhum de que isso aconteceria. Os apóstolos não foram avisados que isso aconteceria, mas eles estavam mentalmente, vibratoriamente prontos. Os dons de Deus não se improvisam. Eles são entregues àqueles que podem fazer bom uso. Farão bom uso? Não, livre-arbítrio. Mas há esse empréstimo desse dom a fim de que o bom uso seja feito, se tivermos, não é? Amadurecimento, os apóstolos tinham amadurecimento suficiente de fazer bom uso de seus dons. Então diz aqui no versículo 33, não é? Pedro estava falando: elevado, portanto, à direita de Deus, recebendo a promessa do Espírito Santo junto ao Pai, derramou isto sobre vós, derramou isto que vós estáis vendo e ouvindo. Então, tudo aquilo que estava sendo derramado por aquelas línguas de fogo estavam tendo como fonte Jesus. Era Jesus que estava falando a todos. E ele traz, claro, uma alegoria, elevado à direita de Deus. Veja a proximidade, né? Isso revela a proximidade. Só que aquelas pessoas precisavam ouvir algo que, de alguma forma, pudessem entender. Elevado, portanto, à direita de Deus, e aqui ele fala de Jesus, porque antes, nos versículos anteriores, né, há essa referência. Recebendo a promessa do Espírito Santo junto do Pai, derramou isto que vós estáis vendo e ouvindo. Então, tudo o que estava ali acontecendo, sendo visto e ouvido, provinha do Mestre Jesus. Então, todas essas informações nós estamos trazendo porque vão ser importantes para quando ouvirmos a mensagem de Emmanuel já termos essa ideia desse contexto. Muito bem. Assim, só um detalhe, porque aquelas pessoas que estão ali ouvindo, embora fosse incrivelmente maravilhoso, eles dizem que os apóstolos deviam estar bêbados. E é quando Pedro, toma a palavra e começa então a falar. Não, eles não estão bêbados. E aí ele vai
discorrendo todo o seu pensamento. É lindíssimo, recomendamos a quem quiser ler. É o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, lá na Bíblia, versículo 1 ao versículo 42, a passagem do Pentecostes. Vejamos então a mensagem de Emmanuel. Ante o Divino Mestre, diz-nos o querido amigo espiritual: Senhor, no dia de Pentecoste, quando quiseste reafirmar as boas novas do intercâmbio entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos, deliberaste agir em público, sem que ministros ou líderes humanos estivessem superintendendo a reunião. É o que falamos. Ninguém foi avisado, não estava ninguém à frente daquilo, não. Tudo aconteceu coordenado pelo alto e diretamente por Jesus. Pedro e os companheiros oravam depois de providências para que alguém ocupasse o lugar vazio de Judas, quando, e aí ele abre aspas, citando Atos dos Apóstolos, aqui o capítulo 2, todos ficaram repletos do Espírito Santo, ou seja, mediunizaram, né? Ficaram ali espíritos falando através deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Com isso, não desejamos dizer que desprestigiavas a autoridade e a organização que honras, que honorificas com o teu apreço. Veja bem, qual é a organização que Jesus honra com seu apreço? As nossas organizações cristãs que estão fazendo o máximo para estender o Evangelho na Terra. Jesus não veio atropelar e vamos dizer assim, descaracterizar a importância do trabalho que eles estavam realizando. É isso que Emmanuel quer dizer. Ele não está dizendo isto. E sim, que podes, Jesus, administrar os teus dons inefáveis sem a intervenção de ninguém. Então, Jesus estava ali atuando sobre eles. O que é importante apenas destacar é que quando dizemos que Jesus atua sobre nós, necessariamente não é Jesus que está lá, que é a Cristina, se fosse o caso, né, em alguma situação, falando uma palavra de consolo. Qual a melhor palavra que pode ser dada? Todos os dons são autorizados, permitidos, administrados pelo administrador maior do nosso planeta, é Jesus. Mas ele tem uma enorme pleiade de espíritos superiores que estão a seus serviços, representando-o junto às mais diversas frentes do bem na Terra. Então, Jesus pode e se faz presente de várias formas, sem necessariamente, ele está ali superintendendo tudo, mas ele delega, porque os espíritos superiores delegam, tem aqueles que estão ali, os seus prepostos, os espíritos que os representam e, vamos dizer assim, cuidam de providências em várias, inúmeras mesmo, instâncias. E sim que podes administrar os teus dons inefáveis. Então, em última instância, é Jesus que permite, porque se ele é o governador, está acontecendo, Jesus permitiu. Mas ele tem várias, vamos dizer assim, níveis de trabalhadores que vão realizar as suas vontades na administração como um todo do planeta, seja nós, aqueles espíritos que aqui estamos, seja também de qualquer outra situação com relação
ao planeta em si, né, propriamente dito. E sim que podes administrar os teus dons inefáveis sem a intervenção de ninguém. Sim, também pode. O narrador evangélico, aquele que está narrando aqui o Atos dos Apóstolos, vai mais longe. Conta-nos ainda que a multidão te escutou. Vejamos o que diz Emmanuel. A multidão te escutou. O verbo renovador, tomada de assombro por quanto fizeste com que cada um dos circunstantes te ouvisse o comunicado em seu próprio idioma. Rememoramos semelhante passagem dos primeiros dias apostólicos para rogar-te apoio no limiar deste livro. Então, se nós temos toda esta referência que Emmanuel faz ao dia do Pentecostes, em que Jesus atua para trazer, atendendo a necessidade de cada pessoa ali presente, em particular, a melhor mensagem, está aqui Emmanuel, que deseja fazer este trabalho de levar os comentários, as palavras que Jesus nos trouxe. Ele está buscando em Jesus as suas bênçãos para o trabalho. Rememoramos semelhante passagem dos primeiros dias apostólicos para, então esse é o fim, o objetivo, porque ele trouxe no início a referência ao dia de Pentecostes, para rogar-te apoio no limiar deste livro. Estamos agrupados nestas páginas, os leitores amigos, nós, e nós outros, ou seja, Emmanuel e também Chico, porque o trabalho ali é em dupla, não é? E nós outros, procurando o sentido de teus ensinamentos, embora é claro que o conteúdo é de Emmanuel, ok? Chico precisa estar bem sintonizado até para poder receber a mensagem o mais claramente possível. Isso é muito importante, né? O papel do médium na comunicação. Então, a limpeza da sua mente, dando a ela uma melhor condição vibratória, auxilia de que a água da mensagem, do pensamento do espírito, passe sem adquirir sujidades que estão lá no cano da mente do médium. Então, se houverem sujidades de pensamentos no pensamento do médium, quando passa o pensamento do espírito, ele pode ficar, vamos dizer assim, alterado mesmo, pode ser alterado por componentes do próprio médium. Mas o conteúdo, a ideia é do espírito. E conhecendo o nosso Chico, sabemos do esforço que foi toda a sua vida, um testemunho para estar o melhor possível com esta mente, no caso esta mente é a dele, né? A mente dele como médium, preparada para receber as mensagens, as obras, não só de Emmanuel, como de tantos e tantos outros espíritos aos quais ele serviu de intermediário. Então, estamos agrupados nestas páginas, os leitores, amigos e nós outros, procurando o sentido de teus ensinamentos com as chaves da doutrina espírita que nos legaste pelas mãos de Allan Kardec. Aqui entrelaçamos atenção e pensamento. Olha a importância no momento do estudo, não é? Estarmos nós aqui presentes. Atenção e pensamento, voltado, focado nesse trabalho que ele mesmo está nos incluindo.
Aqui entrelaçamos atenção e pensamento, sem outras credenciais que não sejam as nossas necessidades do coração. E, efetivamente, é por isso que estamos aqui, não é? Nosso coração anseia, necessita. Respeitamos, Senhor, todos os templos que te reverenciam o nome, e todos os poderes religiosos que te dignificam no mundo, mas temos sede de tuas palavras de vida eterna, escoimadas, ou seja, livres de qualquer suplementação, ou seja, daquelas interpretações antigas, não é? Então é como se nós estivéssemos ouvindo Jesus e buscando, sem nenhuma outra referência, ouvir o que aquilo está querendo nos dizer? Sim, tendo como única referência exatamente a doutrina espírita, para nos ajudar no entendimento. Trabalho incrivelmente maravilhoso. Continua Emmanuel dizendo: nós, viajores de longos e escabrosos caminhos, trazemos a alma fatigada, cansada de supremacias e domínios, pretensões e contendas estéreis. Contendas, não é? Embates, lutas estéreis. Reunidos, pois, a fim de ouvir-te as lições claras e simples, nós te pedimos entendimento. E lembrando-te a presença no monte, à frente da turba sequiosa de consolo e esperança, nós te suplicamos ainda inspiração e bênçãos, para que te possamos compreender e aproveitar o exemplo de amor e a mensagem de luz. Emmanuel, Uberaba, 14 de setembro de 1960. Eu tinha visto, mas por um momento pensei, parecia outro número. Não. Uberaba, 14 de setembro de 1964. Então, estamos aí completando agora 58 anos, não é? Acho que é isso. 58 anos deste livro. Muito bem, queridos amigos. Nós, com mensagens como essa, o que acontece, não é? Quando ele nos diz aqui, estamos agrupados nessas páginas, os leitores, amigos e nós outros. E nós estamos aqui em Gotas do Evangelho, sempre que estamos juntos, nós aqui, os amigos aí, e sempre que nos encontramos, Emmanuel está conosco, porque nos ligamos através dos fios tênues, mas poderosos do pensamento. Com muito amor, com muito carinho, com muita fraternidade. Estamos começando mais este trabalho de Gotas do Evangelho, desta vez com palavras de vida eterna. Amanhã, então, começaremos com a mensagem número 1 e vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelas oportunidades que recebemos diariamente de aprendermos, de exercitarmos, de amadurecermos, Senhor. Quanta gratidão. Que o nosso Emmanuel receba o nosso carinho. Que o Senhor
Amado Jesus, receba o nosso mais profundo amor. Abençoa, Jesus, os nossos esforços diante das lutas, que o Senhor bem as conhece todas, de cada um de nós. Abençoa, Jesus, a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Abençoa o nosso querido anjo guardião, Senhor. Abençoa ainda nossas famílias, afetos, lares, nos 2 planos da vida. Abençoa, Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, aonde quer que se encontrem, estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos, Senhor, estejam em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.